Placar de 0-0 em Maracanã com a descida do Atlético. Humberto Ramos na penetração. Até junto à linha de fundo. Perigo, cruzamento do Sai. Dario! Tá aí o primeiro gol! Dario! Atlético 1, Botafogo 0 em Maracanã. Esporte é cultura. Bem, em primeiro lugar, eu queria deixar bem claro que o jogador de futebol corre de falar da ditadura. O pessoal odeia falar das coisas. Pelo contrário, eu adoro falar, porque a ditadura teve o lado bom e o lado ruim. E é isso que nós vamos dissecar aqui. Bem, nos anos 70 foi bem próxima, porque a Copa do Mundo, a seleção de 70, o Médici, alucinado por futebol, gremista, ele gostava de ver futebol e deu maior apoio à seleção brasileira, seleção essa que se tornou campeã de 70, mas isso foi muito pouco. Deu show de bola e considerada até hoje a melhor seleção que o mundo já viu. Ou seja, o melhor time de futebol que teve na Terra foi a seleção de 70. Tinha uma relação muito bacana, inclusive comigo, já que eu era o ídolo do presidente. E essa relação minha com o presidente deu muita fofoca, que nós vamos falar aqui. Bom, eu escuto falar muito dos cantores que tiveram uma vida difícil, foram até exilados. Mas quanto aos jogadores de futebol, eu desconheço qualquer maldade do presidente ou da ditadura. Bom, isso aí é uma maldade que a imprensa faz com Dadá. Não foi o presidente Médici que me pediu. O Brasil pedia a minha convocação. Agora a voz do presidente soou mais forte, porque ele também pediu a minha convocação, razão pela qual deu uma confusão, um quiprocó tremendo, porque o João Saldanha não queria me convocar, sabendo que eu era ídolo do presidente, que o presidente já tinha dito várias vezes na imprensa falada, descrito televisado, que eu era o centroavante dele, que eu era o ídolo dele. E o João Saldanha, como era contra o comunismo, que era contra a ditadura, brigou comigo, porque eu não tinha nada a ver. Qual a culpa que eu tinha se o presidente era fã do Dadá? E ele brigou comigo. E eu, como sou valente, guerreiro, não pipoquei, briguei com o João Saldanha, briguei com a Globo, briguei contra a imprensa e meti gol adoidado e fui por mérito. Vou até usar uma palavra. Fui por mérito golístico, porque eu era uma máquina de fazer gols. Nada, nada. O Atlético não sentiu nada, nada, nada. A ditadura, quem sentiu foram mais os cantores, que eram contra a ditadura, e muitos políticos também. Agora, quanto ao jogador de futebol, não teve repressão, não teve nada. Agora, logicamente, se a gente falasse porra, filha da puta, aí era chamado lá, a gente tinha de se desculpar e realmente deu esse banzé. Agora, fora disso, foi tudo normal. Bem, a ditadura militar teve o seu lado ruim, que é malhado por muitos. Agora, o que me dói é ver a ditadura não ser falada no seu lado bom também. Por exemplo, você saía 2 horas da manhã, andava na rua, ninguém tocava a mão em você. Bandido não tinha vez com a ditadura. Hoje não, você 5 horas da tarde está sendo assaltado. E na ditadura não tinha roubo. Os políticos não roubavam como roubo agora. Na ditadura, cortava-se a cabeça do ladrão. Hoje não, o cara rouba, vai falar com o meu advogado. E não dá nada. Esse mensalão aí, tanta gente, eu não sei como se julga. Pega o imposto de renda da pessoa, quanto que ela declarou, e para saber, o cara sai, de repente faz uma casa de 10 milhões. Aonde ele ganhou esse dinheiro? Com dinheiro do cargo político não tem. Então, meu filho, tem que dar dura nisso. Hoje não.
não tem mais ditadura, mas todo mundo está roubando. Ninguém está contente com a política. Eu não sou a favor da ditadura, nem contra a ditadura. Eu apenas estou vendo o lado bom e o lado ruim da ditadura. O regime militar se deu muito bem com os jogadores e o futebol. E o futebol era tudo que eles queriam também, para tranquilizar o povo. Porque era o circo e o pão ao mesmo tempo da torcida. E eles ficando bem com os jogadores, ficavam bem também com o povo. Porque a seleção brasileira foi fantástica, o povo vibrou, tanto que a imprensa depois falou muito disso, que o militarismo se escondeu atrás do futebol. Eu não concordo com isso. Eu acho que o futebol fez a sua parte e os militares as deles. Bem, como eu falei, a ditadura teve o lado ruim e o lado bom. Muitos foram crucificados, houve prisões de muitos, mas o povo também teve mais tranquilidade, tinha mais segurança, os políticos eram mais honestos, os roubos no Brasil eram menores, a diversão era maiores, o povo podia sair 2 horas da manhã na rua que não tinha assalto, não tinha violência, o povo era mais educado. E o lado ruim foi as agressões, as punições, desaparecimento de alguns brasileiros. Bom, isso eu não estou afirmando, estou falando pelo que eu li e pelo que eu vi pela televisão. Então, de modo que eu queria que o lado ruim fosse condenado, mas o lado bom da ditadura fosse falado, fosse elogiado. Principalmente o povo era mais feliz, o povo confiava mais na polícia do que confia hoje. Então, isso aí é que eu tenho a falar como cidadão. Agora, a seleção brasileira de 70 foi fantástica e deu muita alegria ao povo. E o povo esqueceu de muitas coisas também. Assim dizem os jornalistas que o futebol escondeu as barbáries. Agora, eu acho também que a imprensa escondeu o lado bom da ditadura. Que bonito ver o samba no terreiro, assistir o batuqueiro numa roda improvisar. Que bonito a mulata requebrando, os tambores enfeitando uma escola desfilar. Que bonito pela noite luarada, numa trova apaixonada, o tambor desabafar. Que bonito gafieira, salão nobre, seja rico, seja pobre, todo mundo a sambar. O samba é romance, o samba é fantasia, o samba é sentimento, o samba é alegria. Que Deus esteja com vocês, não desampare Dadai. Muito obrigado. Ó. Beijinho doce ao público feminino, um abraço fraternal ao público masculino. Deixa eu voltar isso aí que eu pipoquei.